Amém. Êxodo 2, de 1 a 10, diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é um menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie esta criança para a senhora? A filha de Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Amém. Se você puder, fecha os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Deus, eu te agradeço pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar nesta noite. Eu sei que nenhum de nós chegamos aqui por acaso. Eu sei que o Senhor preparou esta noite, este encontro. Eu sei que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, e nós abrimos os nossos corações e os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz e tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Se sinta à vontade neste lugar. Faça tudo aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nesta noite. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez aí? Amém. Moisés, bem conhecido, um grande líder. Moisés, aquele que foi usado por Deus quando tinha 80 anos de idade para ir até o Egito. Ele estava em Midian, para ir até o Egito e para libertar o povo que estava sofrendo grande opressão e vivendo como escravos ali no Egito. Talvez Moisés não podia imaginar o que iria acontecer, o que Deus faria na sua vida e através da sua vida. E esse é o começo da história. Assim foi como Moisés nasce, assim foi o começo da história de Moisés. Eu não sei se você sabe, mas o contexto aqui, o que está acontecendo, talvez eu tenha lido para você os versículos e você não tenha entendido muito bem o que está acontecendo aqui, porque Moisés, quando ele vai nascer, na verdade, ele não poderia nascer, porque a ordem de Faraó é que todo menino que nascesse, filho de hebreus, eles deveriam matar, eles não podiam deixar com vida. E, na verdade, esta era a ordem, e o porquê disso, na verdade, né? Não sei se você sabe, mas o povo de Deus estava lá no Egito já há bastante tempo, e estavam no Egito porque muitos anos antes disso, José, ele tinha ido para o Egito, mas lá Deus abençoou. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo, aquela coisa toda, a história de José. Mas lá Deus abençoou José, até José chegar no palácio e se tornar o segundo homem mais importante naquele lugar. Ele se tornou o governador lá no Egito, e um homem extremamente respeitado, e por conta disso havia fome na terra toda, o povo de Deus estava passando necessidades. Então a família de José desce até o Egito, e lá ficam, e muitas pessoas começam também, o povo de Deus, os hebreus, os judeus, começam também a ir para o Egito. E por conta de José estar lá, então nenhum mal eles sofreram. José começou a cuidar do povo de Deus naquele lugar e não deixava que eles passassem fome, e eles foram abençoados por conta da vida de José. Mas a Bíblia vai nos contar que os anos passam, José morre, e Faraó naquele tempo morre também, surge outro rei, outro Faraó. E a Bíblia nos diz que este rei que agora estava governando não conheceu José e não sabia direito da história do que havia acontecido.
Então o povo de Deus, muitas pessoas estavam no Egito, mas agora o faraó, o homem mais importante naquele lugar, não tinha mais carinho, afeto, amor por José ou nada disso, porque nem sabia da história. Então ele começa a reparar nos judeus, nos hebreus que estão ali naquele lugar, e aquilo começa a incomodar Faraó. Ele fica com medo, ele começa a ficar preocupado e pensar, bom, esse povo está crescendo, esse povo está multiplicando, eles estão tendo filhos, eles estão casando, as famílias estão aumentando, e ele começa a ficar preocupado com isso, porque ele diz, bom, se o povo crescer muito, eles vão ficar fortes, e em algum momento eles podem fazer uma revolta aqui contra o nosso reino, e tomar posse de tudo que nós temos, e nos matar aqui. Então Faraó, com essa preocupação, ele determina algumas coisas. Na Bíblia, a gente vai ver, por exemplo, em Êxodo, no capítulo 1, um pouco antes ainda, dos versículos 9 a 11, olha as medidas de Faraó, olha o que ele faz. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para com esse povo, para que não se multiplique, e para evitar que em caso de guerra ele se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramessés. Então, olha só o que Faraó, a decisão de Faraó, olha, vamos dificultar a vida destes hebreus que estão aqui. Eles estão com tempo demais e eles estão se fortalecendo, eles estão aumentando, eles estão procriando, eles estão tendo filhos, eles já são maiores do que nós, já tem mais pessoas do que nós mesmos aqui. Então ele diz, vamos dificultar a vida deles, vamos colocar mais trabalhos para eles, vamos deixar eles mais cansados, vamos pegar pesado com eles. E é isso que ele faz. E na verdade, você vai ver, a gente vai ler no texto que isso não resolve o problema. No versículo 12 diz assim, mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Ou seja, Faraó diz, vamos tentar fazer alguma coisa para parar este povo, mas quanto mais eles batiam no povo de Deus, mais o povo de Deus crescia. E deixa eu te dizer uma coisa, é assim na minha vida e na sua vida também. O inimigo pode tentar nos parar, o inimigo pode tentar impedir que a gente viva aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, mas ele vem por um caminho e ele tem que fugir por 7 caminhos, é o que diz a palavra de Deus. E aqui, quanto mais eles tentavam, quanto mais eles afligiam, mais fortes e maior se tornava o povo de Deus. Eu amo que na Bíblia a gente em alguns lugares vai ler, por exemplo, aqui no versículo 12, que diz assim, mas, eu amo esses mas da Bíblia, porque Faraó manda afligir o povo, Faraó manda judiar do povo, colocar trabalho mais pesado. Aí no versículo 12 diz assim, mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Deixa eu te dizer uma coisa, nós que somos povo de Deus, nós somos imparáveis, somos invencíveis. Eu não sei se você sabe disso, mas não tem como o inimigo me vencer, não tem como o inimigo te vencer. Eu amo a passagem, até falei esses dias lá, Jeremias manda uma carta para o povo de Deus que estava na Babilônia, e na Babilônia vivendo como escravos, e a carta que Jeremias escreve, ordem de Deus ao povo que está na Babilônia, Jeremias disse para o povo, olha, vocês estão aí na Babilônia, eu sei, a Babilônia não é boa, vocês vão ficar 70 anos aí na Babilônia, e por causa da desobediência de vocês, mas deixa eu dizer uma coisa, olha, construam casas, casem, tenham filhos, plantem, colham, orem pela paz da cidade que vocês estão, porque se houver paz neste lugar, vocês vão viver em paz também. Ou seja, o lugar não pode destruir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Até na Babilônia a gente pode dar frutos, até num lugar como este, lá no Egito, imparável, o povo de Deus imparável, lá no Egito, e Faraó tentando fazer de tudo para impedir o povo de Deus de avançar, impedir o povo de Deus de conquistar, impedir o povo de Deus de crescer, mas ele não conseguia fazer, porque se Deus é por nós,
Então é isso que está acontecendo. Esse é o contexto. O povo está crescendo. Estão tentando parar o povo de Deus, mas não conseguem parar o povo de Deus. E aí, Faraó faz mais um decreto. E o decreto agora, já que eles não conseguiram parar e impedir o crescimento do povo de Deus naquele lugar, o que é que ele diz? Bom, então tem um jeito, vamos começar a matar criança. Então, quando nascer menino, as parteiras que vão fazer lá o parto, e vão se ver que é menino ali, quando nascer a criança, já mata, porque aí se não tem menina, só tem mulher, não tem como procriar, o povo aos pouquinhos vai diminuindo, vai morrendo alguns, e se os que nascerem a gente mata, pronto, a gente controla, daqui a pouco o povo vai diminuindo e a gente não sofre mais perigo. Mas no versículo 17, no capítulo 1, olha o que diz, que a mãe de Moisés está grávida, e ela vai ter um filho. Imagina o medo e o pavor. Não tinha ultrassom naquele tempo, então ela não sabia se era menino, se era menina, o que era. Imagina a aflição, a preocupação daquela mulher pensando, bom, na hora que nascer, se for menina, vai viver, se for menino, vai ser sacrificado. Imagina a aflição daquela mãe, imagina o desespero daquela mãe, talvez orando e clamando e pedindo a Deus, meu Deus, cuida de mim, cuida dessa criança, que seja uma menina, porque se for um menino, vão matar esse menino. Mas olha o que diz no versículo 7, diz assim, do capítulo 1 ainda, as parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, pelo contrário, deixaram viver os meninos. Olha só, o decreto era de morte. Faraó havia dito, olha, tem que matar, se for menino tem que matar. Mas aí o versículo 7 diz o seguinte, as duas mulheres que foram fazer o parto daquela criança, quando elas chegam ali para fazer o parto daquela criança, o texto diz que elas temeram a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, quando um projeto de Deus cai na mão de uma pessoa que teme a Deus, o decreto pode ser de morte, mas não vai morrer. O decreto pode ser, olha, tem que parar, mas não vai parar. Quando um projeto, quando um sonho de Deus cai nas mãos de alguém que teme a Deus, esse projeto vai para frente, não tem como morrer, não vão conseguir matar. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus talvez tenha entregue algo nas tuas mãos, Deus talvez colocou um projeto na tua mão, Deus talvez colocou um sonho na tua mão, e muitas vezes você olha, volta e pensa, isso aqui não tem como sobreviver. Olha só a realidade, olha o nosso país, olha a nossa cidade, que já várias pessoas eu vi que fizeram o que eu estou fazendo e não deu certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você é alguém que teme a Deus, se Deus colocou um projeto na tua mão, se Deus confiou algo a você, pode ter certeza, o decreto de Faraó pode ser morte, mas se Deus colocou na tua mão, vai viver. Vai viver. Quando a promessa encontra alguém que teme a Deus, a promessa não morre. O problema então não é o decreto de Satanás, porque Faraó aqui, na verdade, é um símbolo do diabo, que na verdade Faraó, o Egito, simboliza o mundo, ou seja, aquilo que estava tentando destruir o povo de Deus, os escolhidos de Deus. E o problema aqui não seria o decreto do diabo, o decreto de Faraó, o decreto de Satanás. O problema não é o decreto do diabo sobre as nossas vidas, é claro, o decreto do diabo sobre as nossas vidas é de morte, de destruição, nós sabemos disso, a Bíblia nos fala isso. O problema não é isso, o problema é Deus encontrar pessoas que o temam. Se Deus encontrar pessoas que temem a Ele então confia projetos e sonhos em suas mãos. E estes projetos e estes sonhos não morrem, porque quem cuida é Deus. Você acha que é coincidência isso aqui? Ai, que coincidência. Logo as duas mulheres que foram lá fazer o parto daquela criança, decidem não matar aquela criança, porque elas têm... Pensa você que é coincidência? Não, era Deus orquestrando a história.
Era Deus movendo e falando, ali vai aquelas duas. Não, aquela ali não me teme, aquela ali vai matar aquele menino, mas esse menino aqui eu vou precisar, daqui uns anos eu vou precisar dele, porque eu vou usar a vida desse menino para libertar o povo. Mal fazia ideia, talvez a mãe, a tia de Moisés, mal faziam ideia de que aquele menino um dia faria e seria, mas Deus já sabia de tudo, porque Ele conhece todas as coisas. Ele está no passado, no presente, no futuro. O tempo para Deus é diferente do meu tempo e do seu tempo. Então Deus estava ali orquestrando, e aquelas duas mulheres estão ali, e podia parecer coincidência, mas não existe coincidência no reino de Deus. Nós servimos a um Deus que controla todas as coisas, nós servimos a um Deus que sabe, conhece todas as coisas, prepara todas as coisas, nos abençoa, nos favorece, guarda as nossas vidas. Então, naquele momento que aquele menino iria nascer e iria perder sua vida, duas mulheres que temiam a Deus, quando nasce, elas pegam um menino e elas não matam o menino. Agora, foi um problema, porque a mãe do menino agora tem que esconder o menino, porque se alguém descobrisse que nasceu ali um menino e não mataram, iriam matar aquele menino. E durante alguns meses, ela, enquanto podia, esconde aquele menino ali em sua casa. Talvez eu fico imaginando nas histórias da Bíblia, eu fico pensando como é que foi, e eu fico imaginando quando aquele bebê chorava, porque o que bebê faz? Bebê mama, chora e faz cocô. Tem as coisas que o bebê faz. Então imagina aquele bebê quando chorava, a mãe. Imagina quando passava um egípcio na frente da casa dela, ela ficava ali olhando e pensando, agora não pode chorar, menino, porque se chorar agora vão pegar meu filho e vão matar ele. Mas talvez ela não sabia que Deus estava cuidando de todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus está cuidando de todas as coisas. Eu penso que algumas vezes nós estamos como essa mulher aqui, preocupados e pensando, vai morrer, não vai dar certo, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Eu penso que tem vezes que a gente está dentro de casa e pensando, como é que vai ser, se alguém vai destruir, não vai dar certo esse negócio, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Aquele menino cresce um pouco e agora não teria mais como esconder aquele bebê. Elas tomam uma decisão de colocar o bebê numa cesta e colocar na beira do rio. E o texto diz que a irmã do menino fica de longe observando para ver o que iria acontecer. E mais uma vez, as coincidências de Deus. A filha de Faraó desce no rio para tomar banho, tomava banho no rio, e tá suas criadas ali. Que coincidência, elas passam no lugar onde tinham colocado o cesto, e aí olham o cesto, veem que o cesto está ali. Nossa, que cesto, nunca vi esse cesto aqui, o que é isso aqui? E quando abre o cesto, o que tem dentro do cesto? Um bebezinho. E abre o cesto, o que o bebê está fazendo? O que ele sabe fazer. A Bíblia diz que o menino era bonito. Deus, ele faz tudo do jeito perfeito. Talvez se fosse meio feinho, Eva mata, que é feio demais. Está feinho, mas pode matar esse aqui que não vai fazer falta. Agora, era muito bonito. Olha e fala assim, gente do céu, não pode fazer maldade com uma coisa linda dessa, tem que levar para casa isso aqui. E agora? A filha de Faraó olha e ela fica encantada com o bebê, e ela diz, nossa, vou levar esse bebê para casa. Aí a irmã do menino que está ali perto assistindo, vai lá e fala, para a filha de Faraó, você quer que eu chame, porque a filha de Faraó diz, olha, é filho de hebreu, isso aqui, não é dos nossos não. Aí a menina chega lá perto e diz assim, olha, você quer que eu chame alguma hebreia lá para amamentar a criança, assim vocês não precisam de repente cuidar? E ela diz, faça isso, chama uma mulher. E aí a menina faz o quê? Vai lá chamar a mamãe. E Deus cuidando de tudo. E a mãe que pensou que ia perder o seu filho, agora traz o seu filho de volta para os seus braços, e agora ela vai amamentar o seu filho. E mais do que amamentar o seu filho, ela vai amamentar e ela vai receber para fazer. Já pensou nisso? Você vai amamentar, filho, só de amamentar eu vou te pagar um salário só para você amamentar o seu filho. Mas Deus é bom demais. O menino ia morrer, não vai morrer não, filha, fica tranquila que eu estou cuidando de tudo. Você vai cuidar dessa criança, você vai amamentar essa criança, e eu sou um Deus que faço infinitamente mais. Não vai ser só isso não, olha, vai ser mais do que isso. Você vai pegar um menino, você vai cuidar, você vai amamentar, e você ainda vai ganhar um salário para cuidar do teu próprio filho. Oh, glória a Deus.
E às vezes a gente fica tão preocupado com tudo, a gente fica tão aflito, tão aflita com tudo, pensando, Deus, mas e agora? Vai morrer, não vai dar certo. Calma, Deus está cuidando de tudo. Só que não é fácil confiar e descansar sempre, porque imagina só para a mãe vendo o menino num cesto na beira do rio e pensando, meu filho vai morrer. Porque tem horas que o que nós vemos, a experiência que nós estamos tendo, tenta esmagar a nossa fé. Gui, como é que eu posso crer se ali, eu estou vendo, meu filho está ali, a situação é essa, é real, eu estou vivendo isso aqui. Às vezes é difícil de descansarmos os nossos corações. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez as pessoas não podiam ver aquele cestinho ali na beira do rio, talvez ele ficou meio escondidinho, talvez as criadas passaram por ali e viram, e por algum tempo talvez aquele menino, aquele bebê ficou ali chorando, sem as pessoas verem, a irmã só de longe observando, vendo o que iria acontecer. Mas sabe a certeza que eu tenho é que talvez algumas pessoas não viram por algum tempo aquele bebê, mas os olhos de Deus estavam o tempo inteiro guardando a vida daquele bebê, o tempo inteiro. Talvez o rio iria, aqui é a minha versão, aqui é o que eu fico imaginando a Bíblia, imaginando a história, talvez o rio iria mexer e iria pegar aquele cestinho e virar o cesto e o bebê ia cair, ia morrer afogado. Eu estou traumatizando a história, e aí isso ia acontecer, mas Deus estava lá, não, opa, o cestinho não vai virar não, segura aqui, fica aqui, porque daqui a pouco alguém vai pegar e vai cuidar desse menino. Deus cuidando dos detalhes. Você serve um Deus de detalhes. Ele conhece a tua história, Ele sabe do teu dia a dia, Ele está em lugares que ninguém está. Quando você muitas vezes está triste, abatido, você entra no teu quarto e chora sozinho e ninguém está te vendo, existe um Deus que te vê. Tem vezes que você deita na tua cama e pensa assim, puxa, ninguém se importa comigo, ninguém está me vendo. Se as pessoas soubessem o que eu estou passando, deixa eu te dizer uma coisa, talvez as pessoas não saibam o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. Talvez as pessoas não estão te vendo, não estão enxergando você, mas Deus está enxergando você, Deus está vendo você, Deus conhece a tua história e Ele não te abandonou nem por um segundo, nem por um segundo. Você pode imaginar que a gente conhece o final da história, mas será que alguém poderia imaginar, será que a filha de Faraó poderia imaginar, será que Faraó, que agora vai virar avô do menino, porque depois da mãe amamentar esse garoto, ela devolve o menino, e aquele que era para morrer agora vai morar no palácio de Faraó. Aquele que não era para ter sobrevivido agora vai dormir em lençóis egípcios, 700 fios, e no conforto do palácio, e comer das melhores comidas, e ter criados ali servindo e cuidando dele. Ele vai estudar ali nas melhores escolas. Quem diria? Mas será que Faraó, será que a filha de Faraó poderia imaginar que um dia aquele bebê seria o grande libertador? Tudo que é grande começa pequeno. Às vezes a gente olha um negocinho e fala assim, mata, isso aqui não vai dar em nada. Imagina se tivesse matado aquele menino. É só mais uma criança, mata aí. Estavam matando todos os meninos mesmo. Mas Deus guarda, porque Deus tinha um projeto na vida daquele menino, e o projeto era grande. Às vezes eu penso que algumas coisas que Deus coloca nas nossas mãos é exatamente assim que acontece. A gente olha e pensa, é só um bebê, é só uma coisinha, é só um sonho pequeno, é só um projeto que está sobrevivendo, mas talvez o que Deus quer fazer é tão maior do que você pode imaginar. É porque tudo começa pequeno mesmo, não tem como nascer grande as coisas. Era apenas um bebê, o que é que esse bebê pode fazer? Mal sabia aquelas pessoas que aquele bebê seria o libertador de uma nação. Mal sabia aquelas pessoas que aquele bebê seria aquele que conduziria milhões, milhares de pessoas pelo deserto, para que o povo então vivesse as promessas que Deus tinha para eles, de entrar na terra prometida, de viver grandes sonhos para a nação. Aquele bebê era esse homem que um dia seria usado por Deus. Não despreze
aquilo que Deus te deu. Às vezes a gente despreza aquilo que Deus nos deu. Para Deus, aquele menino era importante e Ele iria usá-lo de forma sobrenatural. Agora, para esse bebê virar um homem e ser usado por Deus, ele passa por muitos momentos. Ele passa por várias estações em sua vida. E na nossa vida não é diferente. Estações para viver o propósito de Deus. O processo para vivermos aquilo que Deus um dia sonhou para as nossas vidas. O problema é que todo mundo quer viver o propósito e aquela coisa toda, mas quem quer passar pelo processo? Quem quer passar pelas fases que não são tão fáceis assim? Moisés vai viver um processo até chegar, e um processo longo, 80 anos. E 80 anos que não foram tão fáceis assim. Pensa logo, imagina Moisés quando tinha 5 anos, 6 anos, já conseguia compreender algumas coisas, ele pensando, rapaz, não era para eu estar vivo, hein? E eu me matar, caramba, que sorte que eu dei na vida e não me mataram, agora eu estou nesse palácio maravilhoso. E aí a gente vai ver o tanto de coisa que acontece na vida de Moisés. Quando ele cresce um pouco mais, ele já está entendendo o que está acontecendo. Ele sabe, olha, eu estou aqui no Egito, mas eu não sou desse lugar. Ele tem sangue hebreu, ele conhece o povo dele, ele sabe que ele está ali, mas ele não é dali, e ele fica incomodado com algumas coisas que ele vê ali, o jeito que os egípcios tratavam os hebreus naquele lugar, aquilo fere o seu coração, e um dia ele vê um egípcio maltratando o hebreu, e ele não consegue controlar os seus sentimentos, as emoções, e o que é que ele faz? Mata o egípcio. Ele erra, ele faz justiça com suas próprias mãos, não deveria ter feito isso, e por conta agora de ter errado, o que é que ele faz? Ele tem que fugir, ele tem que correr. Porque se Faraó descobre que havia sido Moisés que matou um egípcio, então mata Moisés agora. Então Moisés faz o que? Ele foge daquele lugar. E ele foge daquele lugar e ele vai para um lugar bem distante, chamado Midian. E talvez eu fico pensando que a história de Moisés, na verdade, a gente pode fazer um paralelo com as nossas vidas também. Porque quem é que nunca errou na vida? Quem é que nunca tomou uma decisão errada, fez algo que não deveria ter feito? E aí quando isso acontece, o que é que a gente pensa? Bom, agora eu vou fugir, agora eu vou para um lugar distante, agora Deus não vai mais usar minha vida, agora Deus não vai mais, não tem como Deus fazer mais nada. Eu vou ter que agora fugir desse lugar que talvez o Deus iria me usar. E Moisés talvez durante 40 anos tenha sofrido naquele lugar, pensando, puxa, eu errei, eu não deveria ter feito aquilo que eu fiz. Mas olha como Deus é bom. O destino final de Moisés não seria Midian, Deus iria usar Moisés lá no Egito mais uma vez. Mas Deus é tão bom que Deus pega os nossos cacos e reconstrói. Deus pega a nossa história que muitas vezes está quebrada e faz mais uma vez. Lá em Midian, talvez Moisés pensando, bom, agora eu vou só ficar aqui escondido, mas quando ele chega lá, olha o cuidado de Deus com a vida dele. E na verdade a história de Moisés, e não só de Moisés, mas na Bíblia você vai ver Deus em cada momento, Deus cuidando da vida das pessoas. Moisés chega em Midian e talvez pensando, agora já foi, e ali naquele lugar ele se casa, ali naquele lugar ele ganha uma família, ali naquele lugar ele tem filhos, ali naquele lugar agora ele trabalha, agora ele está reconstruindo a sua vida. E aqui eu vejo um Deus gracioso, aqui eu vejo um Deus que tem misericordioso, aqui eu vejo um Deus que faz mais uma vez. E não é diferente na nossa história, porque todos nós em algum momento saímos do lugar que Deus tinha para nós, fugimos da presença de Deus, tomamos decisões erradas, fizemos escolhas erradas e muitas vezes pensamos, olha, agora Deus não tem como mais fazer alguma coisa na minha vida. Mas até no Antigo Testamento, porque muitos pensam que a graça está no Novo Testamento, e no Antigo Testamento a gente vai ver um Deus gracioso, mesmo lá em Midian. Agora Moisés tem uma família, agora lá em Moisés volta talvez a sonhar, agora Moisés tem esperança, agora os dias de Moisés são diferentes naquele lugar, agora ele tem um trabalho, ele trabalha com o seu sogro, ele cuida de animais, e quando num dia que talvez ele não estava esperando, Deus aparece. Depois de 40 anos que Moisés está naquele lugar, talvez pensando, bom, vou ficar aqui para sempre. A Bíblia vai nos contar que um dia Moisés, que cuidava
das coisas de seu sogro, de Jétro, ele sai e ele vê uma sarça, uma arvorezinha pegando fogo. E era muito normal no deserto, as árvores pegam fogo mesmo, mas ele acha estranho aquela arvorezinha que pega fogo e não consome. Ela pegando fogo e não queimava, não caía, não acontecia nada. Ele faz diferente essa. E ele vai chegando mais perto. E ali Deus começa a falar com Moisés. Talvez aquela voz que quando pequeno Moisés tenha ouvido algumas vezes e agora talvez há tanto tempo já não ouve mais uma vez ele ouve. E Deus fala para ele: Moisés, eu quero usar a tua vida. E Moisés diz para Deus: Deus, logo eu. Você não sabe não que eu saí fugido daquele lugar, como é que eu vou voltar para aquele lugar? Eu não sei nem falar. Acreditam que Moisés ele era meio gago. Eu não sei nem falar, tenho dificuldade para falar. O que eu vou falar? Eu vou chegar lá e vou fazer o quê? E aí Deus começa a falar com ele, diz: olha, você vai dizer para Faraó que o eu sou te enviou, o Deus Todo-Poderoso, e eu vou usar a tua vida. E aí coisas sobrenaturais vão acontecer na vida de Moisés. Mas olha só, às vezes a gente olha só o que Deus fez na vida de uma pessoa e a gente se esquece do processo, a gente se esquece dos anos, a gente se esquece da história toda. Se você for parar para pensar, Moisés ele passa por vários estágios em sua vida. Anonimato. Tem que esconder Moisés. Se não esconder, morre. E muitas vezes no processo a gente acaba morrendo porque a gente não sabe esperar o tempo de Deus. Porque o sonho é muito bom, mas esconder o sonho é muito ruim. O sonho é muito bom, mas pegar esse sonho e guardar na gaveta por um tempo, não. Como é que pode fazer uma coisa dessa? É o que aconteceu com Moisés, era um sonho. Algo que Deus deu, mas calma, não pode ainda mostrar, que se mostrar morre, esconde. Depois... E na verdade isso aqui me ensina coisas poderosas, porque o ser humano, a gente tem a tendência de achar que a gente tem que fazer. Se não mostrar, não vão conhecer. Se não aparecer, não vai dar certo. Mas não é Deus que nos encontra? Não é Deus que faz nas nossas vidas? Ou é a gente que faz sozinho? Davi estava no meio do mato, cuidando das ovelhas de seu pai. E Deus encontrou Davi no meio do mato. Deus chama o profeta e diz o seguinte: já encontrei um novo rei para a nação de Israel. Onde é que ele está? No palácio? Não, está no mato. Vai lá na casa de Jessé. Quando você chegar lá eu vou te mostrar quem que é. Você sabe da história. O profeta chega lá na casa e chama todos os filhos e não é nenhum daqueles. E aí ele fala: mas não tem mais nenhum não. Tem um, está lá no mato. Manda vir aqui, deixa eu ver. Quando ele chega, um menino do mato, talvez com cheiro de animal, e entra na casa. Deus fala para o profeta Samuel: é esse aí. Pode derramar o azeite sobre a cabeça dele, porque está aí o próximo rei da nação de Israel. Deus te encontra. É Deus que faz. Às vezes no momento nesse processo, no tempo de anonimato, que as coisas ainda não aconteceram, Deus te deu um sonho, mas o sonho, você não consegue nem ver o sonho, não está acontecendo nada ainda, e você fica frustrado, pensando, nunca vai acontecer. Deixa eu te dizer uma coisa, no tempo certo Deus vai revelar aquilo que Ele te deu, no tempo certo Ele vai abençoar, no tempo certo Ele vai prosperar, no tempo certo essa criança vai sair, no tempo certo essa criança vai crescer, no tempo certo essa criança vai ser usada, no tempo certo esse projeto vai para frente, no tempo certo esse projeto vai prosperar. Mas calma, existe um processo e talvez você está no tempo de cuidar só. Deus está confiando em você só para você guardar. Esconde, calma aí, que eu ainda vou fazer. Moisés, a gente vai ver que ele vai passar por vários estágios e, como eu falei, ele passa por um momento difícil na sua vida, que ele vai colher talvez algumas coisas que ele havia plantado. Isso aqui é inevitável. Eu não sei como Deus iria fazer se Moisés não tivesse feito o que ele fez.
Se Moisés não tivesse matado aquele homem, será que Deus precisaria ter tirado Moisés do Egito para depois mandar Moisés voltar para o Egito? Não sei, Deus talvez faria diferente. Talvez Moisés já ia ficar lá e ser alguém importante, relevante, até o ponto de Deus usá-lo dentro do palácio lá para libertar o povo e acabou, e ponto final. Não sei, não sabemos. Mas a gente sabe que Moisés ele erra e por causa do seu erro agora ele foge daquele lugar e Deus agora vai ter que ir lá caçar Moisés para voltar e fazer grandes coisas, mas ele colhe consequências do seu ato, ele tem que sair fugido, ele tem que, e nas nossas vidas é exatamente assim. Eu fico olhando para a história, na vida de homens como esse aqui, eu fico pensando, gente, é a nossa história, né? Quem nunca correu, quem nunca fugiu, quem nunca fez alguma coisa, teve que fugir, e aí pensou, bom, agora eu vou ficar lá esquecido. Mas Deus busca, Deus dá mais uma chance, Deus vai lá e diz, olha, não, eu vou fazer na tua vida de novo, calma, eu vou te usar de novo, eu vou te levar para o lugar que você nunca deveria ter saído, porque a gente foge muitas vezes do centro da vontade de Deus, daquele lugar que Deus iria nos usar, e a gente pensa, bom, agora que eu fugi, eu vou ficar lá esquecido, mas Deus vai lá e nos busca, Deus vai lá e nos traz de volta, Deus vai lá e nos dá mais uma chance, e diz o seguinte, não, volta que eu vou te usar mais uma vez naquele lugar. Ele sempre tem uma segunda chance para nós. Moisés, tem um texto maravilhoso que diz que quando Deus começa a falar com Moisés e chamar Moisés para ir lá para o Egito, talvez eu preguei sobre isso, sobre essa passagem, Deus está falando com ele e Deus diz para Moisés o seguinte, olha, o povo tem clamado a mim. O povo está lá no Egito, Moisés está em Midian. O povo estava lá no Egito clamando, porque estava sofrendo opressão e vivendo como escravos. E o povo lembra de Deus lá no Egito e começa a clamar a Deus, Deus, faça alguma coisa. Nós somos o teu povo, nós somos o povo escolhido, estamos aqui sofrendo. E aí Deus ouve o clamor do povo, e aí Deus vai lá e chama Moisés, que está lá em Midian, para ir lá libertar o povo. Uma vez eu preguei sobre isso, eu acho essa passagem maravilhosa, sabe por quê? Porque o povo está lá no Egito, clamando a Deus. E Deus, a maneira de Deus libertar o povo, não apareceu ali do Egito. Ele foi lá em Midian. Só que quando Deus aparece em Midian e fala com Moisés, o povo não estava vendo que Deus estava falando com Moisés lá em Midian. E talvez o povo está pensando, nós estamos clamando e nada está acontecendo. Mas o povo não sabia que enquanto eles clamavam, Deus estava lá falando com Moisés e dizendo, olha, o povo está clamando, eu vou usar você para libertar aquele povo. É exatamente o que muitas vezes acontece nas nossas vidas. Nós estamos clamando e não estamos vendo, ouvindo uma resposta de Deus, mas eu e você precisamos saber, nós estamos clamando mesmo que a gente não está conseguindo ver, mesmo que pareça que Deus não está trabalhando, Deus já está lá levantando o nosso Moisés, Deus já está lá preparando a situação, Deus já está lá movendo os corações, Deus já está fazendo coisas que nós não podemos ver. Então, na verdade, com uma história como essa, a gente precisa aprender a confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Em cada momento na vida de Moisés, a gente vai ver o quê? Deus presente. A gente vai ver o quê? O cuidado de Deus. A gente vai ver o quê? A mão de Deus. A mão guardando, a mão abençoando, a mão sendo estendida e dizendo, vem mais uma vez. Dificuldades, ele passou? Passou. Passou alguns apertos? Passou. Sofreu algumas dores? Sofreu. Talvez chorou algumas noites? Chorou. Mas na história de Moisés você vai ver o que é? A mão de Deus. Você vai ver um Deus amigo, um Deus presente, um Deus fiel, que mesmo quando ele não podia ver, estava cuidando de cada detalhe. Sabe qual é a notícia para você nessa noite? Esse é o Deus que você serve. Deus amigo, Deus pai. Quem é pai sabe o que é ter um filho. E Deus é pai. E eu não sei qual é o estágio que você está na tua vida. Eu não sei qual é o momento que você está na tua vida. Talvez você esteja em algum destes cenários aqui que nós falamos da vida de Moisés. Você recebeu um sonho, mas não vê nada acontecendo. Você teve que sacrificar alguma coisa, e isso está te doendo, e você está pensando, aquilo que eu tanto amo,
se foi. Ou talvez você agora vê o teu sonho indo embora, porque a alegria da mãe de ver o menino vivo, mas ela já não podia mais ficar com o filho, agora o filho foi embora, está no palácio. Ou você errou, fugiu, foi para Midian e está lá pensando, bom, agora eu vou passar o resto dos meus dias aqui. Ou Deus apareceu para você e disse, eu quero usar você, e você está pensando, eu não sou capaz para isso, não tem como, usa outra pessoa, eu fugi de lá, vou voltar lá, que isso? Em algum lugar nós estamos nessa história, e a grande lição para as nossas vidas, e a mensagem que eu queria trazer para vocês nessa noite, é de que em todos estes lugares, independente, Deus estava ali, Deus estava cuidando. Eu não sei qual lugar que você se encontra nessa noite, qual o momento que você está vivendo na tua vida, mas você precisa saber que Deus está com você. E se Deus está com você, sabe qual é a boa notícia? Vai ficar tudo bem. Às vezes parece que não vai ficar tudo bem, né? Você fala, não tem como ficar tudo bem. Olha uma história como essa, com certeza a mãe em algum momento pensou, não tem como ficar tudo bem. Antes de nascer, como é que vai ficar tudo bem se nascer? Aí quando nasce, bom, nasceu agora, mas agora como é que vai ficar tudo bem? Porque vai começar a crescer e fica tudo bem. Depois que cresce, vai ter que ir no palácio, eu acho que alguém vai, e fica tudo bem, fica tudo bem, fica tudo bem. Agora fugiu, vamos pegar ele, e fica tudo bem. Por quê? Porque Deus estava com Moisés. Porque Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Uma coisa que eu acho linda, por exemplo, na vida de José. José vive todos esses processos também. Ele cai jogam ele num poço, vendem ele como escravo, ele é preso, injustiçado e tudo isso. Isso aqui, eu olho para uma história, como sabe o que eu penso? Essa é a vida. Essa é a vida. Quem nunca na sua vida se sentiu dentro de um poço? Estou sem ninguém, me deixaram, está escuro, não consigo ver nada à minha volta, não consigo ter esperança, não consigo ter alegria. Quem nunca se sentiu assim? Fui abandonado por aqueles que eu mais amo, minha família. Quem nunca se sentiu assim? Fui injustiçado, eu estava aqui servindo, trabalhando, fazendo o que era certo e ninguém viu. Quem nunca se sentiu assim? Ninguém me percebe, ninguém sabe de mim, ninguém dá bola para mim. Me colocaram numa cadeia de forma injusta e eu estou pagando por algo que eu nem fiz. Quem nunca se sentiu assim? E talvez em alguns momentos na vida de José, como na vida de Moisés, eles tenham pensado, não vai dar certo. Mas o que eu acho lindo em todas essas histórias e em vários lugares na história de José, você vai ler exatamente assim: mas Deus era com José. José estava no poço, mas Deus estava no poço com José. José estava lá na casa de Potifar e foi injustiçado, mas Deus estava com José. José foi colocado em uma prisão e lá na prisão Deus estava com José. Se tem uma coisa que você não pode se esquecer nenhum dia da tua vida, é que Deus está com você. Porque é inevitável, a gente vai passar alguns momentos como estes grandes homens de Deus passaram. A gente vai viver alguns dias que são difíceis, às vezes a gente vai chorar, às vezes a gente vai enfrentar situações que parecem não ter saída e nos falta esperança, mas uma coisa que nós nunca podemos esquecer: todos os dias se lembre, Deus está com você. E se Deus está com você, vai ficar tudo bem. Quando o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, lá no capítulo 4, que ele podia tudo naquele que o fortalecia. Diz: olha, eu aprendi uma coisa: a vida não é só flores. Tem momento que eu tenho com fartura, tem momento que não tem nada, que tem falta. Tem momento que eu estou feliz, tem momento que eu estou triste. Tem momento que eu estou voando, tem momento que eu quero me esconder debaixo da cama.
Mas ele diz o seguinte: eu aprendi algo, eu entendi algo nessa vida, que eu consigo enfrentar todos esses momentos, tudo eu posso, porque existe um Deus que me fortalece, porque existe um Deus que está comigo. Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que você serve está com você no topo da montanha, mas o Deus que você serve também está nos vales mais profundos. O Deus que você serve está nos dias mais felizes da tua vida, mas o Deus que você serve está nos dias que você está deprimida, chorando na cama, pensando não existe esperança. Deus está com você lá também. Ele é aquele que enxuga as tuas lágrimas. Deus é aquele que está com você quando está tudo muito bem, quando você conquista, quando você avança, quando você casou e está feliz. Deus está lá também celebrando as tuas conquistas. Mas quando você perde uma pessoa querida, quando você está vivendo um tempo de extrema dor, Deus está lá com você também, guardando você, sustentando a tua vida. Deus Emanuel, Deus presente, aquele que está comigo e com você. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não preciso temer mal algum, porque o Todo-Poderoso até nos vales da vida vai estar comigo, me guardando, sustentando a minha vida e sustentando a tua vida. Então, querido e querida, pode começar a descansar o teu coração, pode começar a ficar mais tranquilo, porque Deus está com você. Quando o diabo se levantar contra a tua vida e tentar te desanimar e dizer assim: não vai dar certo, eu vou matar esse projeto, isso não vai acontecer, não se esqueça e diga isso para ele: diabo, Satanás, aqui não, porque Deus está comigo. Esse projeto não é só meu, Deus colocou na minha mão. Esse casamento não vai terminar, porque esse casamento é de Deus, e Deus blinda o meu casamento. Essa família não vai terminar, porque Deus está comigo. Deus está nesta casa. Aonde Deus está, fica tudo bem.